queremos falar sobre Santo António de Lisboa, algo que à partida pode parecer fácil, mas que, sob o ponto de vista histórico e por ser uma figura muito estudada, comporta algumas questões. Uma delas é relativamente, por exemplo, ao ano do nascimento, que alguns historiadores reportam ao ano de 1195. Na realidade, mesmo esta data é discutível. Alguns biógrafos fazem passar o nascimento de Santo António pelo ano 1188. O padre Henrique Rema, que é a maior autoridade em Portugal em Santo António, vai-nos estabelecer a data de 1881 para o nascimento de Santo António, tendo em conta depois a ordenação sacerdotal em 1218, ainda nos cônegos regrantes de Santo Agostinho. Enfim, estes dados podem parecer pouco supérfluos, mas convém retê-los para que haja uma certa concordância em tudo aquilo que se possa dizer sobre Santo António de Lisboa. Uma dos escritos mais importantes de Santo António é a obra de um seu discípulo e companheiro, chamada a Legenda de Santo António, escrita possivelmente por um frei chamado Lucas Beludi, que em 1232 escreveu uma legenda chamada Assídua. O título do documento é Legenda Assídua. Esta palavra legenda pode querer no português lembrar-nos algumas expressões legendárias, um bocadinho de conto, mas legenda do latim é aquilo que se deve ler, é aquilo que é obrigatório ler, é aquilo que se deve ter em conta. E esse documento passou a ser muito importante para conferir-nos qualquer situação da vida de Santo António. No número 5 dessa legenda, escreve o autor: escrevo algumas coisas que eu próprio vi com os meus olhos, muito embora delas tenha tido conhecimento, porque Dom Soeiro II, bispo de Lisboa, e outros varões católicos me relataram. Ora, na realidade, sabe-se que este bispo de Lisboa foi a Roma e que se terá encontrado com este cronista Santo António. Depois também se refere na legenda assídua os pais de Santo António, António Martins de Bulhões e Teresa Taveira, ambos nobres de sangue. Escreve Frei Marcos de Lisboa, também cronista da Ordem. A infância de Santo António é situada em Lisboa, numa casa que ficava em frente da Sé. O cronista diz mesmo que dava porta com a Sé, onde Santo António brincava e andava por ali, e na Sé teria tido os primeiros rudimentos do ensino. O autor da legenda assídua anota: ditosos os pais de Santo António que moravam em casa própria, muito em proporção com a sua abastança. Cita a poente do templo da gloriosa Virgem Maria, com porta perto e de fronte para a porta do mesmo templo. Portanto, a Sé de Lisboa, Igreja de Santa Maria. Os cônegos da Sé tinham uma escola do Cabido, onde davam os rudimentos da instrução. Esses rudimentos eram à base da gramática, da leitura, da lógica e da retórica. A par disto, Santo António, que frequentava a escola da Catedral, também seria menino do coro, acólito, dizemos hoje, acólito. E nessas andanças pela Sé, dizem os biógrafos que o Fernandinho, o menino Fernando, terá tido uma violenta tentação do demónio, que para afastar essa tentação faz uma cruz que fica gravada na pedra, que ainda hoje se pode ver na escadaria que vai para o coro da Sé de Lisboa. A mesma legenda assídua diz que
Santo António, aos 15 anos, vencidas as crises da adolescência, opta pela vida religiosa, pela vida consagrada. Diz a legenda: chegou a idade das habituais crises, a crise da adolescência, a crise da idade núbil, sentindo-se tumultuosamente agitado pela concupiscência. E então ele, para vencer estas concupiscências, opta, e por volta dos 17, 18 anos, a altura em que já se poderia ter casado, vai em 1209 para o mosteiro de São Vicente, fora dos muros da cidade de Lisboa. A legenda assídua continua: aqui, tendo permanecido 2 anos e convivendo com um número grande de amigos importunos e de espíritos piedosos, acabará com toda a ocasião de perturbação da natureza e decidiu deixar a terra natal para um porto mais seguro. Esse porto mais seguro foi Santa Cruz de Coimbra. Em Santa Cruz de Coimbra, que era na altura Coimbra a capital do reino, onde vivia o rei e onde circulava toda a nata da sociedade, os cônegos gregrantes de Santo Agostinho, na igreja de Santa Cruz, possuíam a mais conceituada escola monástica da época. E, sem mudar de ordem, mudou simplesmente de casa, vai de Lisboa, de São Vicente de Fora, para Santa Cruz, em Coimbra. E aí, diz o padre Fernando Félix Lopes, outro eminente historiador, diz que em 1217 entrou em Coimbra um rancho de frades, de filhos de São Francisco, esfiados por Frei Zacarias, que se albergaram no ermitério de Santo Antão aos Olivais, nos arredores da cidade. Também o padre Bartolomeu Ribeiro, outro franciscano distinto, dá nota de que tão modestos eram estes oratórios de ermitas encostados a ermida já existente e feitos de taipa com vergas e barro, como era o de Santo Antão dos Olivais, fora de Coimbra. Vivendo de esmolas, os franciscanos iam pedir ao mosteiro de Santa Cruz. E aí encontravam o cônego Fernando de Bulhões. Acontece que, no ano de 1219, chegaram também a Coimbra, não para se fixarem aí, mas para fazerem caminho para Marrocos, um grupo de frades provenientes da Itália, cujo capítulo dos franciscanos de 1219, reunido em Assis, tinha dado a incumbência de evangelizar os maometanos. Eram esses frades, chamados Berardo, Pedro, Acúrcio, Adjuto e Otão. Vieram para Coimbra, a referência eram os frades que já lá existiam, e de Coimbra passaram a Lisboa, onde tomaram uma caravela para se deslocarem até Marrocos. Ao receber esses peregrinos, Santo António, ou melhor, o cônego Fernando de Bulhões, fica perplexo com o seu testemunho. Dom Fernando Martins de Bulhões já conhecia os frades de Santo António dos Olivais, mas, contactando com estes 5, ficou maravilhado e edificado com a sua ousadia, com a sua fé e com o fervor que os levava a pregar entre infiéis, inimigos figadais de cristão. Estes 5 frades, em 16 de janeiro de 1220, sofreram cruel martírio em Marrocos. Foram mortos e as suas relíquias, por intermédio do príncipe português Dom Pedro, que na altura vivia como exilado político devido a problemas com o seu irmão Dom Afonso II, rei de Portugal, exerceu influência, este Dom Pedro, para que as relíquias viessem para Portugal. Vindo para Portugal, foram entregues ao prior do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Isto foi como que uma gota d'água que fez transbordar a represa inquietante
que havia no coração de Fernando de Bulhões. Andaria a encher o coração do cônego Fernando de Bulhões toda aquela saudosa referência dos frades. E agora, sabendo que eles tinham morrido, ele então desejava ser frade franciscano, se porventura prometessem os franciscanos enviá-lo à terra de Moiros para pregar e também sofrer o martírio, se Deus assim o aprovesse. Tratado com o prior do mosteiro, o cônego Fernando de Bulhões foi admitido entre os frades de Santo Antão dos Olivais, passando a chamar-se Frei António de Lisboa ou, segundo alguns, Frei António de Portugal. Estávamos entre abril e agosto de 1220. Não existia a obrigação canónica do noviciado, que só viria a existir mais tarde. Não havia a obrigação canónica do noviciado. Passou a existir unicamente por bula datada de 22 de setembro de 1220, assinada pelo Papa Honório III. São Vicente de Fora e Santa Cruz de Coimbra foram os trampolins de onde Santo António vai sair para o mundo. Também, certamente, influenciou a decisão de Santo António a vitória luso-espanhola sobre os mouros em Naves de Tolosa em 1212. As recomendações e as iniciativas missionárias emanadas do Quarto Concílio de Latrão, do ano de 1215, também devem ter exercido influência neste desejo e atividade missionária, pois Santo António, ainda em Santa Cruz, apoiaria certamente muitos cruzados que, com o mesmo espírito, iam a caminho da Terra Santa. Depois, aos poucos, Frei António vai preparar-se e parte para Marrocos. Como vos disse há pouco, via Lisboa, onde foi fácil apanhar uma embarcação e seguiu em finais do ano, por volta do outono de 1220, novembro, dezembro, terá embarcado para Marrocos. Não sabemos se chegou a desembarcar em Marrocos ou não. O que sabemos é que uma forte doença o tolheu nos seus planos. E ao reler a vontade de Deus, ele regressa a Portugal. O barco que o trazia para Portugal, devido a uma tempestade, leva-o para as costas da Sicília, para Messina. E aí, em Messina, encontra também uma comunidade franciscana do tipo de Santo Antão dos Olivais, onde pede albergue. Vai-se restabelecendo e passa os dias da Quaresma e da Páscoa em Messina, na Sicília, com os irmãos franciscanos que lá existiam. Revigorado durante este tempo, põe-se a caminho a pé da Sicília até ao continente italiano, até à Itália e, por sua vez, até a Assis, para participarem no capítulo geral que, decorrido o tempo pascal, se celebrava no Pentecostes. Aí, António de Lisboa fica deslumbrado com aquele número imenso de frades. Dizem os cronistas que são mais de 5.000, de todas as línguas, de todas as regiões, falando de Deus à sua maneira, servindo o melhor possível, praticando a caridade, vivendo numa fraternidade impressionante. Isto ficou conhecido pelo capítulo das esteiras, um capítulo onde cada um se encostava para a noite na sua própria esteira, porque não havia estruturas que albergassem tão numeroso número de frades. Santo António, no capítulo, ficou apagado, sempre recolhido, não revelando a ninguém, nem falando dos seus estudos, nem dos seus dotes, nem das suas capacidades. E quando todos já se retiravam, aproxima-se de um frade chamado Frei Graciano, superior provincial da România, e pede-lhe para ir com ele. Frei Graciano pergunta-lhe o que é que ele fazia, disse que era sacerdote. Ah, muito bem, então se és sacerdote,
vens comigo para celebrares missa na comunidade, porque tenho uma comunidade Monte Paulo, onde naquele ermitério estão alguns irmãos que não são sacerdotes e precisam de quem lhes celebra a missa. Monte Paulo fica perto de Forli e esta cidade de Forli vai ser o trampolim da pregação. Havia uma ordenação, o padre pregador para essa ordenação não pôde comparecer, todos os que estavam presentes se escusaram e Santo António é quase que, por santa obediência, levado a pregar. Aí se revela toda o seu saber e toda a sua formação académica recebida em Portugal. Em 1223, São Francisco de Assis, conhecedor da eloquência e da sabedoria de Santo António, escreve-lhe um bilhete, chamando-o de bispo e dando-lhe autoridade para ensinar a teologia. Bispo quer dizer aquele que ensina na sua cátedra. Um professor, um teólogo, seria bispo e na sua função de ensinar, na autoridade de produzir os ensinamentos da palavra de Deus. Então, por isso, o São Francisco chama Santo António o meu bispo, porque lhe dá estas credenciais autênticas para ser professor de teologia dos frades. Santo António, como pregador, percorreu toda a Itália. De 1224 a 1227, vai também à França, ao sul de França, prega na região de Toulouse, Montpellier, Brive e Limoges, zonas infestadas pelos albigenses, que eram fortemente hereges, e a partir dessa altura Santo António fica a ser conhecido como o martelo dos hereges, dado era a combatividade que tinha para com as heresias que proliferavam naquela época. Em 1227 participa no capítulo geral da Ordem e é nomeado ministro provincial do norte da Itália. Em 1228 prega em Roma, em São João de Latrão, à corte papal, e o Papa Gregório IX, maravilhado, atribui-lhe também a condecoração de Arca do Testamento. O capítulo geral da Ordem de Pentecostes, em 1230, dá-lhe carta geral de pregador e libertou-o do cargo de provincial. Então vai pregar e vai encabeçar uma delegação que vai a Roma pedir ao Papa a reestruturação da vida franciscana. O nosso Frei António foi nomeado para fazer parte dessa delegação e o certo é que o Papa Gregório IX redigiu e enviou uma bula interpretativa com data de 28 de setembro de 2030. O último campo de ação apostólica foi na região de Pádua, na quaresma de 1231. Aí, Santo António, durante os 40 dias da quaresma, pregou, confessou e sempre próximo do povo. Esta pregação exaustiva, durante 40 dias, faz com que ele enfraqueça, se sinta debilitado e sinta que vai partir deste mundo. Entretanto, vai para Archela, num convento das Clarissas, aí repousa e os frades levam-no para Pádua, onde morre no caminho. A sua morte foi um grande problema, toda a gente o queriam até esconder a morte e o corpo, mas as crianças começaram a gritar em Pádua que tinha morrido o santo, que tinha morrido o santo. Em maio de 1232, no dia 30 de maio, ainda não tinha passado um ano sobre a morte de Santo António, já o Papa Gregório IX o tinha canonizado. Em 8 de abril de 1263, São Boaventura Superior Geral dos Franciscanos traslada os restos mortais de Santo António para o túmulo definitivo na Basílica construída em sua honra em Pádua. Em 1940 teve lugar em Lisboa
uma grande exposição intitulada Exposição do Mundo Português. E aí, junto à imagem de Santo António, estava escrito: ergueu a sua voz, cujo eco se fez ouvir em toda a Europa e se alarga a todo o mundo. É a voz de Santo António de Lisboa, a arca da eloquência e da cultura do seu tempo, o luzeiro da Igreja, primeira vocação missionária de Portugal. Que Santo António a todos nos proteja e nos oriente.